agradecer muito o convite que me foi dirigido pela Ordem dos Advogados, pelo Conselho Regional. É sempre um prazer poder colaborar com a nossa Ordem e espero que as minhas palavras vos sejam úteis e que, pelo menos, tenham a mesma utilidade que teve para mim a preparação desta conferência e a reflexão que pude fazer, uma reflexão inicial sobre a revisão do Código dos Contratos Públicos pensada a propósito dos setores especiais. E, antes de mais, eu acho que é importante nós termos uma premissa essencial sobre porque é que falamos de setores especiais no Código dos Contratos Públicos e do que é que estamos a falar quando falamos de setores especiais no Código dos Contratos Públicos. Bem, esta organização do Código não é resultado de uma opção inicial, originária, do legislador português. O que é que isto significa? Significa que, em rigor, estas normas que nós encontramos no Código dos Contratos Públicos existem porque resulta de uma preocupação da União a propósito de determinados setores de atividade que se consideram setores-chave para os Estados-membros e que se considera também que algumas das entidades que atuam neste setor-chave, por força do seu estatuto, podem ser tentadas a discriminar em razão da nacionalidade no momento de selecionar com quem é que vão contratar os contratos de maior valor. E, portanto, pensando nestes setores especiais, o legislador comunitário aprovou desde os anos 90, aprovou diretivas, uma diretiva especial sobre os setores especiais, onde efetivamente veio regular também as compras realizadas por entidades adjudicantes no âmbito destas atividades. O enquadramento legislativo comunitário sofreu evoluções, as atividades foram sendo alteradas ao longo dos tempos e, depois da aprovação das diretivas de 2004, nomeadamente a diretiva de 2004-17, aplicável aos setores excluídos, questionou-se, no âmbito da preparação destas diretivas de 2014, questionou-se a razão de ser desta separação, ou seja, questionou-se e colocou-se à discussão a questão de saber se efetivamente valia a pena tratar de forma separada estes setores e, no fundo, se não valeria a pena enquadrá-los apenas numa diretiva, a diretiva dos setores clássicos, e acabar com esta distinção existente no ordenamento jurídico da União. E a conclusão que se chegou após Livro Verde de 2011 foi a de que valeria a pena continuar com esta distinção. E, efetivamente, em 2014, nós assistimos à aprovação de 3 diretivas, uma diretiva relacionada com as concessões, uma diretiva relacionada com os setores clássicos da contratação pública, que é normalmente a diretiva a que fazemos referência quando estamos a falar de contratos públicos, a 2014-24, e depois uma diretiva aplicável tão só aos designados setores especiais, a 2014-23. A verdade é que, muito embora exista esta diferenciação em termos de diploma aplicável a cada uma destas atividades, a verdade é que o regime se aproximou bastante e, portanto, aquilo que nós encontramos na Diretiva 2014-23 a propósito dos setores especiais, acabamos também por encontrar na Diretiva 2014-24. E, portanto, não há algumas diferenças, mas as diferenças não são muitas. E houve uma aproximação do regime, talvez porque se tentou também simplificar aquilo que era o regime dos setores clássicos e, portanto, esta simplificação do regime dos setores clássicos acabou por aproximar os setores clássicos dos setores excluídos. Mas esta longa história só para dizer o quê? Que nós, no direito da União, temos então uma diretiva, a Diretiva 2014-23, que se aplica aos designados setores excluídos, setor da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais.
Temos esta arrumação sistemática no direito da União, uma diretiva autónoma para estes setores, entidades adjudicantes que não são inteiramente coincidentes com as entidades adjudicantes dos setores clássicos e, portanto, há entidades que só são entidades adjudicantes nos setores especiais e temos esta opção tomada pelas instituições da União, uma separação em termos de regulamentação e diretivas diferentes. Qual é que foi a opção do nosso legislador? Bem, em 2008, no momento da aprovação do Código dos Contratos Públicos, o nosso legislador tomou uma opção absolutamente essencial nesta matéria. E o que é que fez? Havia um regime aplicável aos serviços, 197/99, as empreitadas, o regime jurídico das empreitadas de obra pública, e depois havia o regime aplicável aos setores excluídos, o Decreto-Lei 223/2001. Pois bem, o nosso legislador entendeu arrumar todas estas matérias no Código dos Contratos Públicos e, portanto, num só código, optou por transpor as então diretivas em vigor, que era a Diretiva 2004/17, aplicável aos setores especiais e que hoje em dia foi revogada pela Diretiva 2014/23 e a Diretiva dos setores clássicos, a 2004/18. Ora, para quem não conhece esta história, há alguma dificuldade em, olhando só para as normas do Código dos Contratos Públicos, perceber a razão de ser destes artigos, que são os artigos 7º ao 15º, do 7º ao 15º, que são artigos pensados só para os setores especiais. E, portanto, nós, quando falamos em setores especiais, no nosso Código de Contratos Públicos, estamos, sobretudo, a pensar neste regime do artigo 7º ao artigo 15º e depois de algumas especificidades procedimentais que nós vamos desenvolver, sobretudo na perspectiva do que é novo com a revisão do Código dos Contratos Públicos, um pouco mais adiante. Portanto, sumariando este tema inicial, esta introdução, para nos dar algum contexto, temos 3 diretivas de contratação pública no direito da União, a Diretiva 2014/23, a Diretiva 2014/24 e a Diretiva 2014/25, aplicáveis, respectivamente, a setores excluídos, setores clássicos e concessões. E os setores excluídos são regulados primordialmente no nosso Código dos Contratos Públicos, nos artigos 7º a 15, depois tendo algumas repercussões no âmbito dos procedimentos de formação dos contratos e também, e essa é a grande novidade agora do Código, no âmbito da execução dos contratos. Portanto, este é, então, a premissa e o contexto de que nós temos que partir. Dizia-vos há pouco que existe uma parcial coincidência do que são as entidades adjudicantes nos setores clássicos e nos setores especiais. E eu digo que existe uma parcial coincidência porque, conforme vos referi, há entidades que só são entidades adjudicantes se exercerem atividades dentro destes setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. E ainda assim, atividades concretamente determinadas aqui nas diretivas e depois transpostas no nosso Código dos Contratos Públicos. Portanto, nós temos entidades que são sempre entidades adjudicantes, estejam ou não a exercer a sua atividade no âmbito destes setores, e aqui estou-me a referir às entidades elencadas no artigo 2º do Código dos Contratos Públicos, as entidades, os designados poderes públicos do artigo 2º, número 1, e os organismos de direito público do artigo 2º, número 2. Não vou detalhar aqui esta questão, porque ficávamos mais do que amanhã só a falar dos organismos de direito público, mas isto só para dizer que estas entidades são também entidades adjudicantes nos setores especiais, quando exercerem a sua atividade nos setores especiais. Os serviços municipalizados, por exemplo, é um dos casos, ou o Metropolitano de Lisboa, por exemplo, integrado no número 2 do artigo 2º, outra situação em que é uma entidade adjudicante, independentemente de atuar nos setores especiais ou não. Depois temos, então, entidades que só são entidades adjudicantes quando atuam neste setor.
nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. E que entidades são estas? São aquelas que estão referidas no artigo 7º do Código dos Contratos Públicos. Nós temos as designadas empresas públicas comunitárias, que mais não são do que entidades que preenchem quase todos os requisitos dos organismos de direito público. Eu digo quase todos porque falta um que é essencial, que é o da persecução de uma atividade de natureza não industrial ou comercial. Portanto, são entidades que prosseguem atividades de natureza industrial e comercial e que ainda assim são consideradas entidades adjudicantes se desenvolverem atividades nestes setores. Portanto, são as chamadas empresas públicas comunitárias. E depois temos outras que são as designadas entidades detentoras de direitos especiais ou exclusivos. E aqui há um tema muito relevante e que se prende com o seguinte. Estas entidades detentoras de direitos especiais ou exclusivos, passo já a dar exemplos para podermos ir concretizando um bocadinho o discurso. Estou a pensar, por exemplo, na EDP Distribuição, entidade detentora de um direito exclusivo no âmbito da distribuição de eletricidade, a REN no âmbito do transporte de eletricidade e de gás. São entidades que são apenas entidades adjudicantes no âmbito da sua atividade relacionada com estes setores e são entidades adjudicantes porque beneficiam de um direito, neste caso é um direito exclusivo, e é um direito exclusivo que lhes foi atribuído diretamente. Ou seja, há aqui uma questão relevante que é a questão de saber como é que este direito exclusivo foi atribuído a estas entidades? Porque se tiver sido atribuído através de um procedimento de formação de um contrato com publicidade internacional, pense, por exemplo, no caso da Fertagos. A Fertagos é uma entidade privada, beneficia de um direito exclusivo de operação do comboio por cima do Rio Tejo. Isto deveria ser um bocadinho mais técnica, mas basicamente é isto. E a Fertagos recebeu este direito exclusivo através de um concurso com publicidade internacional. E, portanto, é concessionária de serviço público, mas o seu direito exclusivo resultou de um procedimento de formação de um contrato com publicidade internacional. E, portanto, a Fertagos não é entidade adjudicante, muito embora seja titular deste direito exclusivo. No caso, por exemplo, da REN ou da EDP Distribuição, beneficiam de um direito exclusivo que lhes foi atribuído diretamente pela via legislativa. E, portanto, tendo sido atribuído diretamente este direito exclusivo, estas entidades são entidades adjudicantes nos termos do artigo 7º do Código dos Contratos Públicos. E é isso que resulta do número 1, a linha B do artigo 7º, quando se refere quaisquer pessoas coletivas não abrangidas pelo artigo 2º que gozem de direitos especiais ou exclusivos não atribuídos no âmbito de um procedimento de formação de contrato com publicidade internacional. E, portanto, o tema é como é que o direito exclusivo foi atribuído. É interessante perceber que esta opção do nosso legislador, que é uma opção que já estava vertida no Código em 2008, portanto, não é novidade de agora, em rigor, não era tão claro assim nas diretivas de 2004 que se pudesse definir o direito exclusivo e, portanto, se pudesse definir esta categoria de entidades adjudicantes desta forma. Havia um considerando da diretiva 2004-17 que indiciava esta possibilidade, era o considerando 25, mas o texto da diretiva não era claro. Mas houve clarificação na diretiva de 2014 e, portanto, o nosso legislador agora confortavelmente tem consagrado no Código dos Contratos Públicos uma definição de entidade adjudicante para efeitos de aplicação do regime dos setores especiais, uma definição, diria eu, que vai totalmente de acordo com aquilo que está consagrado na Diretiva de 2014, na Diretiva 2014-23. Portanto, nós temos então estas entidades que são pessoas jurídicas privadas e que só estão abrangidas pelo Código dos Contratos Públicos porque desenvolvem estas atividades.
E, portanto, isto tem uma consequência logo inicial, que é tudo o que não esteja relacionado com estas entidades, com estas atividades, não está abrangido pelo Código dos Contratos Públicos. E, portanto, estas entidades são entidades adjudicantes não por uma questão estatutária, são entidades adjudicantes se desenvolverem, se celebrarem contratos no âmbito de uma determinada atividade. Portanto, isso é algo diferente daquilo que resulta para as entidades adjudicantes nos termos do artigo 2º, número 1 e número 2, em que nós já sabemos que o que quer que façam, toda a contratação está contaminada pela circunstância de serem entidades adjudicantes. É um famoso acórdão, acórdão management, que diz, que nos determina se és entidade adjudicante para uma parcela da tua atividade, isso contamina toda a tua atividade. Isso só vale para as entidades do artigo 2º, número 1 e número 2. Não vale para as entidades que são só entidades adjudicantes nos termos do artigo 7º. Portanto, temos aqui esta especificidade. Ora bem, o que é que nos diz o Código dos Contratos Públicos sobre esta matéria? Sobre a questão de saber quem é a entidade adjudicante nos setores especiais ou exclusivos, não há novidades a propósito desta revisão e, portanto, o artigo 7º manteve-se, agora com maior segurança, porque efetivamente nós tivemos a consagração na Diretiva 2014-23 desta relevância do modo de atribuição do direito especial ou exclusivo e, portanto, agora com maior segurança nós podemos determinar quem é a entidade adjudicante nos termos daqui do artigo 7º, portanto, isso está seguro, mas não há aqui novidade nenhuma. E também não há novidade nenhuma relativamente ao artigo 8º do Código dos Contratos Públicos. E isto é importante para o que eu vou dizer um pouco mais adiante a propósito do regime de execução dos contratos. E é importante porque nós, nos termos do artigo 8º, e eu passo a ler a norma só para estarmos todos bem situados. Nos termos do artigo 8º, faz a seguinte menção, epígrafe. Contraentes públicos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. São ainda contraentes públicos as entidades adjudicantes referidas no artigo anterior, artigo 7º, não é? Sempre que os contratos por si celebrados, a cuja formação seja aplicável à parte 2ª do presente Código, sejam, por vontade das partes, qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime substantivo de direito público. Muito bem, então, o artigo 8º não foi alterado com a revisão do Código dos Contratos Públicos e, portanto, eu do artigo 8º sempre retirei a seguinte conclusão. Ora bem, aos setores especiais e a estas entidades adjudicantes, o Código só se vai aplicar, a parte 2ª do Código, só se vai aplicar se os contratos em causa estiverem tipificados pelo Código e, portanto, se forem contratos de empreitada, de aquisição de serviços, de locação de bens móveis, de concessão de empreitada ou de concessão de serviços, portanto, são só estes contratos porque o Código expressamente assim o determina. E, portanto, se o próprio legislador nos vem dizer que estas entidades adjudicantes não são sempre contraentes públicos, porque senão não teria uma norma como a do artigo 8º, não é? Seria a partida, todos estes contratos são contratos que depois estão tipificados e regulados na parte 3ª do Código. Se o legislador nada dissesse, eu diria que todos estes contratos são contratos administrativos. Mas o legislador veio dizer, no artigo 8º, que não, estes contratos podem ou não ser contratos administrativos. Tudo depende da vontade das partes. E, portanto, não havendo aqui alteração alguma no artigo 8º, eu assumo que assim se mantém. Ou seja, estas entidades, as entidades do artigo 7º, celebrarão contratos de regime administrativo se assim os qualificarem. E, portanto, se, segundo a vontade das partes, os qualificarem como contratos administrativos. Este sempre foi o meu entendimento, sabendo, desde já vos digo, com toda a franqueza, que a doutrina diverge e há quem tenha um entendimento diferente do meu. Mas eu sempre entendi que, na verdade, a REN e a EDP Distribuição poderiam celebrar ou não contratos administrativos. E acho que o artigo 8º, mantendo-se como se manteve, indicia precisamente a mesmo enquadramento teórico. Mas vamos ver também agora um pouco mais adiante, a verdade é que houve umas alterações muito relevantes na parte 3ª do Código que vão aqui incluir alguma confusão que é importante estarmos atentos. Mas tenham presente então este artigo 8º. Ora bem,
Portanto, o artigo 8º não sofreu alterações, portanto, mantém-se esta noção de que contraente público, estas entidades do artigo 7º, só são contraentes públicos se qualificarem o contrato que vão celebrar como sendo um contrato administrativo. Depois, no âmbito das atividades, houve aqui alguma reorganização sistemática também, há aqui atividades que sofreram algumas alterações, ou seja, nós temos atividades que genericamente pertencendo aos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, podem, em rigor, não ser atividades especiais para efeitos de aplicação do Código. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que, para além de identificar que a atividade em causa integra estes setores, nós depois vamos ter que ir ao artigo 9º e perceber se especificamente aquela atividade está abrangida pelas atividades elencadas no artigo 9º como sendo relevantes para se determinar a existência desta atividade dos setores especiais. É importante perceber que nós temos também, nos termos do artigo 10º e do artigo 13º, nós temos algumas regras de exceção, ou seja, temos aqui consagrado no artigo 3º regras relevantes em termos de contratação in-house para os setores especiais e temos também regras que excluem a aplicação da parte 2ª do Código a algumas atividades. E, portanto, o exercício, muito embora esteja limitado a estes 5 ou 6 artigos, o exercício para se verificar se o Código dos Contratos Públicos se aplica aos setores especiais é também complexo. Portanto, em primeiro lugar, temos que perceber se somos uma entidade adjudicante nos termos do artigo 2º ou do artigo 7º. Se formos uma entidade adjudicante nos termos do artigo 2º, já sabemos que toda a atividade vai estar abrangida pelo Código, com algumas especificidades para os setores especiais, mas toda a atividade vai estar abrangida. Se formos entidade adjudicante apenas nos termos do artigo 7º, temos que perceber se a atividade em causa está ou não abrangida nos termos do artigo 9º e depois perceber se aquele contrato em particular pode estar excluído da aplicação da parte 2ª nos termos do artigo 10º e do artigo 13º, sobretudo. Não contentes com esta complicação, não é? Eu reconheço que isto é uma complicação e é um exercício que é preciso algum fogo. Eu acho que é por isso que se chamamos setores especiais, que é para as pessoas que aplicam estas normas sentirem-se mais capazes e são especiais por isso mesmo. Mas, não contentes com isso, nós temos aqui uma norma que também vem adicionar alguma confusão. E que é a norma contida no artigo 12 do Código dos Contratos Públicos. Não é novidade desta revisão, a redação mantém-se exatamente igual àquela que existia no âmbito do Código dos Contratos Públicos atualmente em vigor. E, portanto, o que é que esta norma nos vem dizer? Bem, vem consagrar o seguinte: se a entidade adjudicante for uma entidade adjudicante nos termos do artigo 2º, número 2, ou seja, se for um organismo de direito público, se for, por exemplo, uma empresa pública, esta entidade adjudicante beneficia em tudo o que for a contratação no âmbito do setor especial, beneficia do regime consagrado para os setores especiais. Isso tem aqui uma relevância prática muito grande. Porquê? Porque os setores especiais, as entidades do artigo 7º, só têm a sua contratação abrangida pela parte 2ª do Código dos Contratos Públicos, ultrapassando o tema da atividade, só têm a contratação abrangida se o contrato a celebrar for um contrato de aquisição de bens móveis, locação de bens móveis, aquisição de serviços, empreitada de obra pública, concessão de obra pública, concessão de serviço público, portanto tem que ser estes tipos de contratos, acima do limiar de aplicação das diretivas de contratação pública. E, portanto, contratos abaixo do limiar de aplicação das diretivas de contratação pública, da Diretiva 2014-23, no caso, contratos com valor abaixo do limiar de aplicação não são abrangidos pela parte 2ª do Código. Portanto,
entidades como REN, EDP Distribuição, se celebram contratos de empreitada, aquisição de serviços, portanto, destes 6 tipos de contratos, no caso das concessões, portanto, 4 tipos de contratos, que é o que está em causa. Se os valores forem abaixo do limiar de aplicação das diretivas, o Código não se vai aplicar a estes contratos. E as entidades adjudicantes, nos termos do número 2 do artigo 2º, podem também beneficiar deste regime só para estas atividades. O que é que acontece usualmente? Usualmente, as entidades adjudicantes, nos termos do artigo 2º, número 2, têm procedimentos e regulamentos internos próprios e acabam por aplicar o Código dos Contratos Públicos a toda a sua contratação. Mas não precisavam. E, portanto, há aqui esta nuance que é muito importante e que se mantém com o Código dos Contratos Públicos já revisto. Ora bem, portanto, temos aqui todas estas questões. Importa perceber exatamente, no âmbito da revisão do Código dos Contratos Públicos, afinal de contas, se na parte 2ª do Código, nos procedimentos, se há alguma alteração de relevo aplicável aos setores especiais, nomeadamente aplicável às entidades do 7º e de que podem beneficiar as entidades do artigo 2º, número 2. Este é o enquadramento que nós temos que ter presente. Ora bem, que relevância, que diferenças é que nós encontramos aqui? Em primeiro lugar, encontra-se uma relevância, uma diferença relevante no artigo 33. O artigo 33 do Código dos Contratos Públicos é aquele que nos determina quais são os critérios de escolha do procedimento em função da entidade adjudicante e, em particular, em função da questão de saber se a entidade adjudicante é uma entidade adjudicante à luz do artigo 7º, no âmbito dos setores excluídos. Nós temos aqui regras especiais na medida em que estas entidades podem adotar em alternativa o concurso público, o concurso limitado por prévia qualificação, o procedimento de negociação, o diálogo concorrencial ou ainda, se cumpridos os pressupostos aplicáveis, a parceria para a inovação. Aqui a grande novidade é que o diálogo concorrencial passa a ser possível para os setores especiais. Não sei se vai ter muito sucesso, porque, na verdade, o diálogo concorrencial também não teve grande sucesso para os setores clássicos, então não sei se agora vai ter muito sucesso nos setores especiais, mas a grande novidade é esta, é de que, para além de todos os outros procedimentos, podem as entidades adjudicantes, nos termos do artigo 7º, também adotar o diálogo concorrencial. Temos também aqui... mas isso já resultava do Código dos Contratos Públicos atualmente em vigor. Naturalmente, nos setores especiais há uma maior abertura para utilizar o procedimento por negociação e essa abertura mantém-se. Portanto, o procedimento por negociação é passível de ser utilizado em equivalência com o concurso público ou limitado por prévia qualificação ou o diálogo concorrencial. Nós temos também aqui uma especificidade importante para os setores especiais e que se prende com o artigo 46A, a adjudicação por lotes. Não sei se, creio que ainda não falámos sobre isso aqui, mas há uma novidade relevante no âmbito da revisão do Código dos Contratos Públicos, a propósito desta opção também comunitária, no sentido de permitir e melhorar as condições de acesso aos mercados públicos por parte das PMEs. Portanto, há todo um movimento de favorecimento das PMEs para que as PMEs possam aceder mais facilmente aos mercados públicos e, dentro desta lógica, uma das opções do legislador comunitário na Diretiva 2014-24 foi a de expressamente estabelecer que as entidades adjudicantes têm que dividir os contratos em lotes e, se não o fizerem, têm que justificar porque que não dividem os contratos em lotes. E é isso que resulta do artigo 46A, na certeza de que se a entidade adjudicante for uma entidade adjudicante referida no artigo 7º, as nossas, os setores especiais, o artigo 7º, esta obrigatoriedade de justificação porque que o contrato não está dividido em lotes não tem que ser feita. E, portanto, há aqui uma novidade nos termos do número 3, portanto, é uma
uma novidade e uma especificidade para os setores especiais. Novidade, todo o regime da divisão em lotes, no artigo 46A, especificidade, o número 3 do artigo 46. Temos também especiais cuidados com os setores especiais no que se refere à confidencialidade das propostas e dos elementos que instruem as propostas. Nos termos do artigo 132, número 7, para as candidaturas e depois para as propostas também num limitado de prévia qualificação, há também estes especiais cuidados com a confidencialidade e a possibilidade da entidade adjudicante manter elementos das candidaturas e das propostas confidenciais. Outras novidades. Se estas entidades adjudicantes forem adjudicatárias de um contrato público, não precisam de prestar caução, pode não lhes ser exigida a caução, nos termos do artigo 88, e os prazos mínimos de apresentação de candidaturas e de propostas também sofrem aqui alterações relevantes no artigo 174 e 191. Não irei detalhar mais estes temas procedimentais, mantém-se o sistema de qualificação, o sistema de qualificação é a especificidade dos setores especiais e, portanto, a possibilidade, nos termos do artigo 245, serem implementados sistemas de qualificação é algo que se aplica aos setores especiais e que é antevisto como uma das grandes vantagens deste regime. Mas aquilo que eu gostava de partilhar um pouco convosco, para além destes temas procedimentais, prende-se com aquela questão que deixei parqueada a propósito do artigo 8º e da noção de contraente público, não é? Porque já vos referi, ora bem, o artigo 8º mantém a mesma redação e, portanto, nós devemos ser levados a concluir que estas entidades adjudicantes celebram contratos públicos, sim, porque os contratos públicos são aqueles que vêem a sua fase de formação regulada pela parte segunda do Código, portanto são contratos públicos, mas estes contratos públicos podem ou não ser contratos administrativos. Era isso que resultava do artigo 8º. Na parte terceira do Código, nós temos aqui algumas alterações que me parece que não colocam em causa esta premissa essencial de que estas entidades podem não celebrar contratos administrativos, mas que são normas que indiciam alguma dificuldade depois da aplicação do regime da parte terceira aos contratos celebrados por estas entidades. E porquê? Ora bem, nas diretivas de contratação pública originárias e depois também nas diretivas de 2004, a grande preocupação do legislador comunitário prendeu-se com o regime da formação do contrato. E, portanto, todas as normas se aplicavam e estavam pensadas para a formação do contrato, portanto, só se ocupavam com a formação do contrato. Cedo se percebeu que havia algumas vicissitudes da execução do contrato que tinham uma relação direta com a formação do contrato. Para vos dar um exemplo, percebeu-se que a modificação de um contrato muitas vezes significava a adjudicação de um novo contrato. E, portanto, em 2014, o legislador comunitário incluiu nas diretivas normas que são a tradução de jurisprudência do Tribunal de Justiça, nomeadamente do Acórdão Precetext, mas veio-se incluir normas que se aplicam não só à fase de formação do contrato, mas também à fase de execução do contrato, nomeadamente normas sobre modificação dos contratos e sobre o regime de invalidade dos contratos. Ora, isso colocou-nos em dificuldades no nosso ordenamento e também todos os ordenamentos jurídicos que assentam na distinção entre contrato administrativo e contrato de direito privado ficaram em dificuldades. Porquê? Porque nós tínhamos esta noção de que a parte segunda do Código aplica-se quando se aplicam as diretivas. Mas a parte terceira do Código é tema nacional, aplica-se quando nós qualificarmos os contratos como contratos administrativos e, portanto, o legislador comunitário nada tem a ver com este assunto.
Em 2014, o legislador comunitário vai dizer não, eu quero interferir na execução do contrato, independentemente da qualificação jurídica que o Estado-membro der ao contrato. Eu não quero saber se é contrato administrativo, se é contrato de direito privado. Desde que se apliquem as diretivas, eu quero ter uma palavra a dizer sobre o regime de modificação do contrato e o regime de invalidade do contrato. Bom, aí ficámos em dificuldades nos setores especiais. Porquê? Porque se as entidades adjudicantes nos setores especiais podem celebrar contratos que não são contratos administrativos, não se lhes é aplicável a parte terceira do Código. E é na parte terceira do Código que nós temos a transposição destas regras sobre modificação e invalidade do contrato que agora estão nas diretivas de contratação pública. E, portanto, o nosso legislador o que é que teve que fazer? Mantendo esta possibilidade de o contrato não ser um contrato administrativo, veio dizer que há normas da parte terceira do Código dos Contratos Públicos que se vão aplicar a contratos mesmo que eles não sejam contratos administrativos. E agora vamos olhar para a redação, para perceberem que eu não estou a imaginar tudo aquilo de que vos estou a falar. Ora bem, portanto, nós temos no artigo 280, aquilo que estava inicialmente no artigo 6º, no artigo 6º do Código, deixem-me só confirmar para não estar a dizer exatamente, não é o artigo 6º, é o artigo 1º, número 6, sim que é. Exatamente. Portanto, vejam que o artigo 1º, número 6 foi revogado, mas em rigor o que estava no artigo 1º, número 6 passou para o artigo 280 do Código. Portanto, a parte terceira vai-se aplicar aos contratos sujeitos à parte segunda que configurem relações jurídicas contratuais administrativas e, portanto, que sejam contratos administrativos, e depois tem aqui o elenco dos contratos que são aplicáveis. Mas depois tem aqui o número 3. E este número 3 justifica-se por causa dos setores especiais. E o número 3 do artigo 280 estabelece o seguinte: as disposições do presente capítulo que têm por objetivo a defesa dos princípios gerais de contratação pública e dos princípios da concorrência e da igualdade de tratamento e não discriminação, e em concreto as disposições relativas ao regime de invalidade, porque está regulado nas diretivas, limites à modificação objetiva, porque está regulado na diretiva, cessão da posição contratual, portanto, a modificação subjetiva, também está regulado na diretiva, e subcontratação, são aplicáveis com as devidas adaptações aos contratos sujeitos à parte segunda, ainda que estes não configurem relações jurídicas contratuais administrativas. Estão a ver? Portanto, pode não ser um contrato administrativo, e eu mantenho este entendimento de que, efetivamente, estas entidades podem não celebrar contratos administrativos. Se quiserem celebrar contratos administrativos, podem celebrar, mas podem não celebrar contratos administrativos. E, portanto, a relação contratual que estabelecem pode não ser uma relação jurídica contratual administrativa. Mas mesmo que não seja uma relação jurídica contratual administrativa, nós temos aqui os regimes de invalidade, limites à modificação objetiva e cessão da posição contratual e subcontratação vão-se aplicar, a parte terceira do Código vai-se aplicar a estes contratos. Portanto, o regime é complexo, é verdade, o regime é complexo, mas também vos digo que eu não sei bem como é que podia não ser complexo, porque as diretivas também, a partir do momento em que nós queremos juntar tudo no mesmo código, não é? A partir do momento em que nós mantemos esta opção de dar abertura a estas entidades adjudicantes para celebrarem ou não contratos administrativos, a única possibilidade que tínhamos era efetivamente de estabelecer que algumas das normas do Código dos Contratos Públicos da parte terceira se iriam aplicar a estes contratos, independentemente da sua qualificação. E também vos digo mais, que mesmo se o legislador nada tivesse dito sobre esta matéria, as normas das diretivas a este propósito parece-me que são claras, precisas e incondicionais. E, portanto, sendo claras, precisas e incondicionais, produzem efeito direto. E, portanto, mesmo que nós não tivéssemos aqui este número 3, a verdade é que os limites à modificação objetiva, à invalidade e à modificação subjetiva, que estão regulados na Diretiva 2014-23, que é a nossa, que nos interessa, dos setores especiais, já se aplicavam diretamente. Agora, isto é só para perceberem
a lógica, porque é que o legislador tomou esta opção. E depois temos aqui, na parte terceira, temos um minuto, várias outras novidades que serão certamente abordadas por outros conferencistas mais aptos do que eu. Portanto, estas são as especiais notas que gostava de vos dar a propósito dos setores especiais. Muito obrigada por se terem mantido nesta hora difícil prévia ao almoço.